Olá, eu sou a Areta Martins e esse é o Desafio, o programa de debates do IG. E o tema de hoje é horário eleitoral. Comigo aqui, Célio Turino, que é historiador, escritor e gestor de políticas públicas. Obrigada, Célio, por ter vindo até aqui. Eu que agradeço. E Carlos Maianelli, que é presidente da ABCOP, que é a Associação Brasileira de Consultores Políticos. Obrigada, Maianelli. Bom, para começar, quero saber de que lado vocês estão desse debate. Afinal, o horário eleitoral começa daqui a pouco, agora no dia 19. Queria saber, esse ainda é o formato ideal para informar e para fazer campanha na TV e na rádio? Célio? Eu penso que não. Tanto que eu tenho feito alguns estudos e proposto o fim do horário eleitoral, na verdade. Maianelli? Eu estive na última semana da campanha do Barack Obama nos Estados Unidos e os estrategistas dele nos falaram uma frase que define bem o que é o horário na televisão. Nós usamos a internet para angariar dinheiro para pagar a televisão, que é o que dá voto, que é o que as pessoas olham. Então vamos lá, agora então vamos explicar um pouco melhor. Por que deve acabar o horário eleitoral? Como que o senhor vê isso e qual que é a alternativa? No mundo todo há um movimento por uma outra forma de fazer política. Nós precisamos resgatar a política enquanto vocação, aproximando-a mais da ação das pessoas, né? Desintermedializando, inclusive, diminuindo a mediação entre a proposta e o cidadão. E o horário eleitoral, ele falseia a construção de propostas, ele pasteuriza as eleições, tanto que quando as pessoas dizem que todo político é igual, é que as campanhas políticas fazem pesquisa de opinião, pegando exatamente aquilo que as pessoas mais desejariam e depois apresentam propostas que são pasteurizadas, né? O melhor seria substituir o horário eleitoral por um sistema de debates e sabatinas públicas, que poderia ser organizado a partir de um comitê cívico, envolvendo imprensa, universidades, entidades da sociedade, onde aí sim o candidato teria que se colocar a partir da demanda da sociedade e não o inverso, como acontece hoje. Fora a questão do custo, mas sobre isso posso falar daqui adiante também. Tá certo. Maianelli, a sua defesa, então, ao horário eleitoral? O horário eleitoral gratuito, ele traz dentro do veículo que leva a informação ao eleitor, que é a televisão, o Jornal Nacional, os jornais de televisão, leva a informação da campanha eleitoral. Então, para que você tenha o conhecimento da informação, o saber o que cada um está propondo, é através do veículo de informação que hoje ainda é a televisão. Quando acontecer o que o professor acabou de falar, essa aproximação, podemos pensar num outro veículo. Hoje, pela pesquisa da Datafolha, 43% da população se informa nas campanhas majoritárias pela televisão. Pegando o gancho que o senhor disse dos debates, daria para informar a população, como o Maianelli estava defendendo, só pelos debates, partindo da demanda da população para os políticos? Você acha que, assim, a população seria muito bem informada? Daria para satisfazer? Eu entendo que sim, porque, em primeiro, não seria um só debate, né? Nós poderíamos organizar um conjunto de debates. Hoje a legislação nem permite que ocorram debates em universidades públicas, por exemplo. Isso deveria ser permitido. O diálogo direto via internet também, isso deve acontecer. Aliás, as candidaturas já começam a investir mais nesse campo, né? E cada vez mais as redes são usadas nas candidaturas. Tanto que o próprio processo agora de audiência no programa eleitoral, na verdade, o que se presta para o diálogo são mais aquelas pequenas propagandas ao longo da programação. Os 30 segundos, exatamente. A programação. Que é o que pega de surpresa o eleitor. Mas que acaba não aprofundando muito, porque são chamadas de 30 segundos. O bloco eleitoral, ele tem tido cada vez menos audiência e eu entendo que já vai para a obsolescência. Até desconheço outras situações, outros países que utilizem dessa forma e nessa intensidade. E veja, não é um horário eleitoral gratuito. Em 2010, o custo para a União, né, em renúncia fiscal, em renúncia de imposto, o custo do horário eleitoral foi de R$1 bilhão.
Provavelmente ele deve bater 1,5 bilhão nesse ano. Ou seja, a população paga um custo muito alto e para uma forma de informação muito limitada. As entrevistas nos jornais da televisão, mesmo os debates, acabam informando e evidenciando muito mais as contradições entre os candidatos que a própria propaganda eleitoral. Eu dou aula na Espanha, dou aula na Europa, e na Espanha o horário de televisão, que é o direito de antena que eles têm, é muito visto. É bastante visto, embora o voto não seja obrigatório. Mais do que aqui no Brasil? Bem mais aqui no Brasil. Por quê? Nós temos uma diferença entre Brasil, Estados Unidos e Europa. No Brasil, a política é negativa. Nos Estados Unidos, a política é positiva. As pessoas procuram a política. Aqui não, as pessoas fogem da política. Então, não tem um veículo que você possa interessar as pessoas, porque aqui a política, a visão é negativa. Se nós tivéssemos uma situação como nos Estados Unidos, que a visão é positiva, onde as pessoas entram na internet procurando e vão para a televisão com a ânsia de receber as informações do seu candidato e do candidato adversário, nós teríamos uma outra situação. Então, aqui no Brasil, enquanto durar essa visão negativa da política, não há como você abrir mão do horário eleitoral gratuito. Por quê? As pessoas ainda, 43%, conforme a pesquisa do Datafolha, se informam de política nos cargos majoritários através da televisão. Mas veja, professor, na verdade, esse distanciamento ocorre porque a política ela está cada vez mais mercantilizada e profissionalizada. Mas nos Estados Unidos também. O próprio desafio em relação ao custo das campanhas está muito elevado. O custo para as campanhas presidenciais vai chegar em 900 e tantos milhões de reais. No conjunto, vai bater em 10 bilhões esse ano. Na eleição de 2010 foi de perto de 4 bilhões de reais. Desse valor, 30% a 40% é o custo de TV. Então, quanto custou a ditadura para o Brasil? É muito pesado. Quanto ficou o preço que nós pagamos em dinheiro na ditadura desse país? Então a democracia tem um preço. A democracia tem que ter um preço. Mas ela custa. É uma democracia sequestrada pelo poder do dinheiro. E ele acaba distorcendo o processo de seleção e porque de escolha. Nós estamos ainda no sistema capitalista. Mas é isso? Infelizmente é isso. Não. O sistema é capitalista. Se nós mudarmos o sistema para o sistema socialista, aí nós podemos conversar em outros termos. Há vários outros países em regimes capitalistas que fazem uma ação política mais próxima. Por exemplo, recentemente na Itália, o Partido Cinco Estrelas foi um partido que nasceu a partir de baixo por redes e redes de solidariedade, principalmente no sul da Itália. Eles chegaram a 25% dos votos na eleição parlamentar e na Itália o sistema não é financiamento público, é reembolso. Era financiamento público até esse ano e não é mais reembolso. Mas o Cinco Estrelas, inclusive, recusou receber o valor do reembolso. Eles fizeram toda a campanha no valor de 1,3 milhões de euros. Na Itália, a partir do ano passado, todo o dinheiro público foi proibido para a campanha eleitoral. No ano passado foi todo ele proibido. Eu penso que nós deveríamos tomar duas medidas. Uma é o fim do horário eleitoral e a outra é o fim do fundo partidário. Porque esses dois mecanismos, eles só contribuem para a manutenção de um status quo de dominação de uma pequena estrutura partidária, além da mercantilização do uso do tempo de TV, que os partidos menores, esses pequenos partidos, às vezes que têm 15 segundos de tempo. Eles negociam o tempo de televisão. Eles negociam e num valor muito grande, que é uma concessão pública. No mínimo, uma medida que deveria ser adotada de imediato seria o fim das coligações ou da possibilidade de transferência do tempo de um partido para o outro. Eu queria aproveitar isso e fazer uma pergunta. É a reforma política, pode. Queria aproveitar isso porque muita gente sim defende o que o senhor colocou hoje, que o horário eleitoral é uma forma de informar o eleitor e de fazer campanha, mas também existe a denúncia desse balcão eleitoral. Aí, veja, mas são duas coisas diferentes. Uma é a negociação dos donos do partido. Então, como que a reforma política, a reforma política tem que acabar com isso. Outra é o uso da televisão para informar o eleitor sobre quem é candidato e suas propostas. Então, são duas coisas completamente distintas. Certo. Como o professor colocou, são dois problemas. Um, horário eleitoral, outro,
a legislação partidária que tem que ser mudada. Mas não se confunde, são duas coisas diferentes. Mas a legislação, o sistema é construído de forma a privilegiar essa mercantilização da política. E esse é o grande fator do afastamento da sociedade em relação a essa política profissional. Política todos nós fazemos, né? A política profissional é que ela tem que ser regulamentada. O que nós temos que produzir é uma relação política. Primeiro, reduzir a mercantilização, transformando as campanhas mais modestas e mais sinceras. Aí, quebrando essa mediação, isso permitirá... Eu acredito nisso a partir do momento que nós tenhamos uma visão positiva da política no Brasil, como é nos Estados Unidos. Aí eu acredito nisso. Desculpe interromper, mas a gente já está indo para a reta final do nosso programa, do nosso desafio. E eu queria agora fazer uma proposta que é colocá-los em xeque. Cada um tem direito de fazer uma pergunta um para o outro. Alguém quer começar? Por favor. Célio? O que eu poderia perguntar é sobre exatamente o custo da campanha. Ele é muito elevado e o investimento em campanha de televisão, não é? Qual seria uma medida para pelo menos reduzir esse custo de campanha eleitoral na televisão? Só parece que você seja um pouquinho breve nessa resposta, que o nosso tempo já está quase acabando. Eu fiz a pergunta mais longa que a mais longa que a resposta. Nós temos duas coisas rapidamente que podem ser feitas. Primeiro, é abrir o leque de veículos de comunicação. O que está acontecendo hoje é que a legislação eleitoral ela está tirando os veículos de comunicação para os novos líderes. Na campanha eleitoral, está se dificultando a apresentação de novos líderes. Então, por quê? Porque quem que faz a legislação é quem está no poder. E eles vão cerceando os veículos para que diminua o espaço dos novos se apresentarem. Enquanto quem está no poder se apresenta por 4 anos, que fala com o eleitor, vai para a mídia, vai dar entrevista, aquele que é novo tem 3 meses para se apresentar. E com veículos cerceados. Então, eu acredito que isso iria baratear bastante. Abrir um pouco mais o leque. E não dá para comparar, uma das coisas que comparam muito, a campanha nos Estados Unidos com o Brasil. Nos Estados Unidos a campanha começa com 1 ano antes, com as primárias, com a eleição de delegados, etc. Tudo isso movimenta o assunto eleição. Aqui o assunto eleição pode pegar o jornal de ontem. 40 dias antes da eleição. É bem próximo. Ainda mais em anos de Copa do Mundo. 60% da população não tem candidato a deputado. 40% não sabe quem vai ser para votar para presidente. Quer dizer, nós estamos numa situação ainda de muita conversa para frente. Para diminuir o custo, para mim é isso, mudar a legislação nesse sentido. O horário eleitoral gratuito diminui o custo, porque se for para os Estados Unidos para pagar, aí aumenta. E agora, para a gente encerrar, Mayanelli, a sua pergunta para o Célio. É isso que eu queria saber do Célio. Como é que ele acredita que dentro dos veículos de comunicação existentes, como é que eu vou chegar com a informação até o eleitor? Exatamente com essa composição de comitês cívicos. Imprensa, organizações da sociedade, universidades e escolas que fariam questionamento aos candidatos. E a classe mais pobre que não tem acesso a universidades, como é que eles chegam nisso? Seria ouvir a televisão, ouvir a internet ou debates. Então aí a televisão também faria gratuitamente esse trabalho. Exatamente. Então vamos ao horário eleitoral gratuito. Não seria, não seria dessa forma, porque o custo hoje ele é muito elevado para o contribuinte. Teria um custo. Ele é de 1,5 bilhão. Mas teria um custo também para apresentar isso pela televisão. Se nós colocarmos o custo do que se gasta, os partidos vão gastar com o horário eleitoral, mais a renúncia fiscal, isso vai bater entre 3 e 4 bilhões de reais. Mas esse formato proposto também teria televisão, também teria custo. É algo que se faz como nós estamos fazendo aqui, e não com aquela parafernália toda de superprodução numa campanha. Porque o custo do horário eleitoral gratuito é só a apresentação, é só a inserção. A produção é que é paga. Pois é. É isso aí, esse foi mais um programa Desafio, mas o debate não acaba por aqui, continua na internet, é só você entrar e deixar o seu comentário. Afinal, você é a favor ou contra o horário eleitoral? De que lado você está desse debate? Queria agradecer a participação dos nossos convidados. Célio, obrigada por ter vindo até aqui. Eu agradeço. Mayanelli, também obrigada por ter vindo aqui. Querida. Obrigado a vocês. É isso aí, a gente fica por aqui. Como eu disse, é só deixar o seu comentário aí na internet e até a próxima. Obrigada.